E aí, galera, vamos para mais uma aula, sistema de duas equações com duas incógnitas. Exemplo 1. Leonardo utilizou 72 metros de tela para cercar um terreno retangular, com 315 metros quadrados de área. Quais são as dimensões desse terreno? Quando eu pergunto quais são as dimensões, eu quero descobrir o comprimento e a largura desse terreno. Lembrando que, quando nós trabalhamos com perímetro é a soma de todos os lados. Nós vamos ter x mais y, ou seja, perímetro será 2x mais 2y. E quando trabalhamos com área de um retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, nós vamos ter x vezes y. Então, nós temos as informações que são perímetro e área. O perímetro é a soma de todos os lados. Lá no enunciado diz que ele cercou com 72 metros. Então, perímetro é a soma de todos os lados, por isso 2x mais 2y é igual a 72. E ele diz que a área é de 315 metros quadrados. Se a área é x vezes y, nós vamos dizer que x vezes y é igual a 315. Se nós observarmos bem essas duas equações, elas vão ser transformadas aí em um sistema. Primeira coisa, eu observei que a minha primeira equaçãozinha, olha lá, 2x mais 2y é igual a 72, todos os valores, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, eu consigo dividir isso por 2. Então, eu vou dividir para que essa equação fique mais simplificada. Então, eu vou ter x mais y igual a 36. 2x dividido por 2x, 2y dividido por 2y e 72 dividido por 2, 36. Repito a segunda equação, porque eu não mudei nada, não fiz nenhuma alteração, e eu vou continuar. Bem, agora com um novo sistema, já arrumadinho, já simplificado, eu tenho que ir para o primeiro passo. O primeiro passo é você sempre, de preferência, você vai escolher a equação mais simples. E a equação mais simples é a que justamente trabalha com adição e subtração, onde nós podemos isolar uma variável, ou seja, uma incógnita. Se você observar no primeiro passo, eu peguei a primeira equação, que é a de cima, coloquei x mais y igual a 36, isolei o x e passei o y para o outro lado, para o outro membro. Então, se ele era positivo, ele ficou negativo. Então, o primeiro passo é você escolher uma equação, a mais simples possível, e isolar uma letra, uma variável. Eu não posso ficar com duas letras do mesmo lado, porque eu não vou conseguir resolver o exercício. Então, o intuito é você escolher a equação mais simples e isolar uma das variáveis. Nesse caso, eu peguei o x, repeti o 36, né, sinal de igual, 36 e o mais y, ficando menos y. Então, eu parei aí no primeiro passo. Eu pré-determinei um valor para x. Então, se eu pergunto quem é x? Bom, x é igual a 36 menos o valor do y, que eu também não conheço. Mas eu já pré-determinei o valor do x. Então, se eu descobrir o valor do y, eu vou conseguir encontrar o valor do x. E agora nós vamos para o segundo passo, que é justamente trabalhar com a equação que não tinha sido utilizada. E a equação que não tinha sido antes utilizada era x vezes y igual a 315, a equação de baixo. Lembrando que eu não posso trabalhar com duas variáveis, eu não vou conseguir chegar a nenhum resultado. Mas lá no primeiro passo, nós tivemos a informação que o x, ele vale 36 menos y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o x, ou seja, eu vou retirar o x para colocar o valor que foi pré-determinado lá no outro slide. Então, x será substituído por 36 menos y. Coloco esse valor entre parênteses e repito todo o resto da equação. O que é o resto da equação? O sinal de vezes, o valor do y, igual a 315. O único valor aí que foi substituído foi o x. O restante da equação permanece normalmente. Nós vamos ter uma multiplicação, uma propriedade aí distributiva, né? Você vai fazer 36 vezes y, 36y.
Menos y vezes y, você vai lembrar da regrinha lá da potenciação. Repete a base, somos expoentes, então vai ficar menos y elevado ao quadrado, ou menos y elevado à segunda potência, igual a 315. Isso aí gerou uma equação de segundo grau que nós vamos organizar. E aí nós temos menos y ao quadrado mais 36y menos 315 igual a zero. Quem vai ser o A? O menos 1, o B o 36 e o C menos 315. Bom, nós observamos que para resolver esse sistema de equações de duas incógnitas, eu vou precisar resolver uma equação de segundo grau. Então, a gente tem que relembrar a fórmula resolutiva, que é dada por delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Lembrando que essa segunda parte ela vai ser dividida, ela vai ser desmembrada em duas partes. Então, não se esqueça, primeiro você faz o x' ou x1 e depois o x duas linhas ou x2. Então, para resolver sistema envolvendo equação do segundo grau, eu preciso saber a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Bom, relembrando aí a fórmula resolutiva, nós vamos continuar o segundo passo. Então, para você lembrar, nós identificamos que o A vale menos 1, o B 36 e o C menos 315. Nós temos aí a resolução do delta. Você pode ver que eu coloquei passo a passo, tendo como resposta do discriminante 36. Prosseguindo, nós vamos fazer o x1 ou x', né? x2 ou x duas linhas, e nós vamos ter como resultado 15 e 21. A partir do momento que nós conseguimos resolver a equação do segundo grau, nós vamos caminhar para uma próxima etapa, para um próximo passo. Então, fique atento, preste atenção na resolução, nos sinais da fórmula, para que você não venha se confundir e encontrar um valor, um resultado, no caso, errado. Então, o terceiro e último passo consiste em você achar o valor do x, porque os valores para y você já encontrou. O primeiro y deu 15 e o segundo y deu 21. Então, lembra que lá no primeiro passo nós predeterminamos o valor do x? O valor do x era 36 menos y. Então, eu preciso encontrar o valor do y para encontrar o valor do x. Como nós já conhecemos os valores de y, nós agora podemos conhecer os valores de x. Então, eu vou fazer esse cálculo duas vezes. Eu vou fazer esse cálculo primeiro para o y valendo 15 e depois para o y valendo 21. Então, eu vou ter 36 menos 15, que deu 21. E do outro lado, eu vou ter 36 menos 21, que vai dar 15. Ah, professora, os resultados deram parecidos. Isso é uma coincidência? É, porque nós vamos ver daqui a pouco mais um exemplo e nós não vamos ter os mesmos valores, tá bom? Mas, enfim, o que você tem que se lembrar? Que quando o y for igual a 15, o seu x será no valor de 21. E quando você utilizar o valor de 21 para y, o valor de x será 15. Ou seja, as dimensões desse terreno são 15 e 21. Se você fizer o somatório de todos os valores para achar o perímetro, você vai ver que realmente vai bater com aquele resultado inicial que o problema propôs, que, se eu não me engano, o perímetro era 72 metros. E se você fizer 15 vezes 21, você vai observar que a área realmente vai dar 315 metros quadrados, tá bom? Bom, para aqueles alunos que estão falando assim, mas professora Ana Paula, é muita coisa. É muita coisa porque eu botei antes bem explicadinho. Então, eu coloquei passo a passo e te expliquei passo a passo detalhadamente. Agora, olha o exemplo 2. Eu coloquei todos os passos juntos no mesmo slide para você entender melhor como é que vai ficar, como é que você vai proceder. Então, vamos lá, exemplo 2. Aí foi te dado já o sistema de equação, 2x menos y ao quadrado igual a 1 e 3x mais y igual a 4. Bom, primeiro passo você vai escolher a equação mais simples. A equação mais simples é a de baixo. Então, eu peguei a de baixo. Coloquei lá 3x mais y igual a 4.
Só que, novamente, no primeiro membro, eu vou ter duas variáveis, o x e o y. O que eu faço? Eu preciso isolar uma e passar a outra para o segundo membro. Nesse caso, como o y não tem nenhum valor, né, nenhum coeficiente, vamos dizer assim, com ele está sozinho aparentemente, eu vou ficar com o y e vou passar o 3x para o segundo membro. Então, eu pré-determino que o valor de y será 4 menos 3x. Feito isso, isso aí encerrou o primeiro passo. Lá no exemplo 1, nós tínhamos feito o valor de x, né? Nós encontramos o valor, pré-determinamos o valor do x. E nesse exemplo aqui, ó, o y é mais fácil, por isso que eu vou pré-determinar o valor do y. Fiz o primeiro, vou para o segundo. Olha aí, eu coloquei logo do lado para você entender. O segundo passo é você utilizar aquela equação que você não trabalhou ainda com ela. No nosso caso, nós não trabalhamos com a equação de cima. Confere? Porque no primeiro passo eu usei a de baixo, então agora no segundo passo eu vou usar a equação de cima. 2x menos y ao quadrado igual a 1. Lembrando que eu não posso trabalhar com duas variáveis. E agora? Bom, e agora eu vou substituir o y. Por que o y e não o x? Porque é o valor do y que eu tenho lá no primeiro passo. Olha lá. Y é igual a 4 menos 3x. Então, eu tiro a letra y, ela vai ser substituída por esse valor, por 4 menos 3x. Só que eu tenho que colocar o sinal negativo fora dos parênteses, não posso esquecer. E como esse y ele está elevado ao quadrado, esse resultado também tem que ser elevado ao quadrado. Se você tem alguma dúvida como é que foi feito isso aí, é só você lembrar que nós usamos o produtos notáveis, tá bom? Ou você pode fazer a distributiva. Como assim? 4 menos 3x vezes 4 menos 3x. Você vai encontrar esse mesmo valor aí, ó, esse resultado que eu encontrei. 16 menos 24x mais 9x ao quadrado. Bom, enfim, resolvido isso, você tem que ter atenção porque o sinal de menos ainda está lá fora. Então, esse sinal de menos, ele vai trocar, ele vai modificar os números, os sinais dos números que estão dentro dos parênteses. Então, o 16 ele vai ficar negativo, o 24x vai ficar positivo e o 9x ao quadrado vai ficar negativo. Lembrando que eu repito o 2x e repito também o 1, só que trazendo ele para o primeiro membro. Então, ele vai ficar menos 1 e igual a zero. Resolvo os termos semelhantes, eu posso resolver aí 24x com 2x, que vai dar 26x. E posso fazer o menos 16 com menos 1, que vai dar menos 17. Resolvi delta, né? Resolvi o discriminante, achei 64. Resolvi o x, então encontrei as raízes, que serão 1 e 17 sobre 9. E aí, finalmente, eu vou para o terceiro passo. Por quê? O terceiro passo, na verdade, é terminar o primeiro. Se você observar, ó, tanto no exemplo 2 quanto no exemplo 1, o terceiro passo é terminar o primeiro passo. Então, por quê? Porque ele diz que y é igual a 4 menos 3 vezes x. Mas quem é o x? O x eu só encontro no segundo. Então, agora eu posso ir lá, substituir e resolver. Então, eu vou ter que fazer isso duas vezes também. Eu vou ter que fazer esse primeiro passo aí, resolvendo ele para x igual a 1, que foi uma das raízes, e para x igual a 17 sobre 9, que foi a segunda raiz. Resolvendo as operações, como eu coloquei bem detalhado, bem explicadinho para você, eu vou ter o valor de 1 e no final o valor de menos 5 terços. Então, quando x for 1, o meu y vai valer 1. Quando o meu x for 17 sobre 9, ou 17 nonos, eu vou ter como y menos 5 sobre 3. Então, concluindo, nós temos aí o para terminar. Lembrando que nesse exercício, quando x for 1, o y será 1. Quando x for 17 nonos, ou 17 sobre 9, nós vamos ter o valor de y como menos 5 terços. A solução do sistema ela vai ser dada pelos pares ordenados. Quem são os pares ordenados? X e y, abscissa e ordenada. X, abscissa, y ordenada. Como nós temos dois valores para x e dois valores para y,
nós vamos armar esses pares 2 vezes. Então, o primeiro par ordenado vai ser com o primeiro valor de x e o primeiro valor de y. O segundo par ordenado vai ser com o segundo valor de x e o segundo valor do y.